Obrigado, Davi, pelo convite para participar desse curso. Falar sobre complicações do trauma na terapia intensiva é abranger um volume de patologias extremamente diversificado. Então, o que eu vou fazer nos próximos 40 minutos é conversar com vocês, baseado em alguns casos clínicos, sobre algumas das preocupações dos médicos intensivistas com problemas que se apresentam com maior frequência nesse segmento de pacientes politraumatizados, sob duas perspectivas. A primeira é de que o trauma ele desencadeia uma reação inflamatória sistêmica O trauma desencadeia uma reação inflamatória sistêmica da mesma forma que as infecções causam reações inflamatórias sistêmicas, ou seja, a partir do evento traumático há uma ativação do sistema imunológico, o sistema monocitário macrofágico passa a produzir uma série de substâncias que nós chamamos de citoquinas, e estas citoquinas serão responsáveis pela informação ao organismo, uma vez que elas são substâncias que circulam e, portanto, atingem todos os segmentos do organismo, avisando que houve, no caso, um trauma. Essa reação, ela é, ao mesmo tempo, inflamatória, ou seja, ela leva uma mensagem de defesa do organismo, de preparo para a defesa do organismo, e, ao mesmo tempo, é uma reação que estimula o sistema de coagulação. A partir do momento em que ocorre um impacto traumático, quer seja ele físico ou de outra origem, esta reação se desencadeará e os efeitos desta evolução vão se verificar ao longo da internação destes pacientes na unidade de terapia intensiva, dias após o evento inicial traumático. Então, sobre essa perspectiva da continuidade das lesões, então, o que nós temos, então, é uma circulação de citoquinas que levará, em última análise, a respostas nos diversos setores orgânicos, ventilatório, renal, hepático, e que, se não atendidos, levarão à disfunção desses órgãos. Então, é sobre esta ideia de que o trauma tem um aspecto evolutivo na terapia intensiva que nós vamos ver algumas situações do trauma torácico, do trauma abdominal, do trauma crânioencefálico, do trauma raquimedular e do trauma osteomuscular. Vamos começar com o trauma torácico, apresentando um caso recente do hospital. Então, essa é a tomografia computadorizada de um paciente politraumatizado ainda na emergência. E o que a gente pode ver aqui, nessa tomografia computadorizada, é fundamentalmente um pneumotórax bilateral, né? E provavelmente alguma área de contusão nesta área, né? A hemorragia, já se vê alguma área já se vê uma opacidade que normalmente não deveria existir aqui, no que pese o fato desse pulmão estar comprimido, uma vez que há um pneumotórax. Esta é a tomografia inicial do paciente, e a partir de agora nós vamos acompanhar os pacientes, esses pacientes com as radiografias da unidade de terapia intensiva. Então nós estamos no segundo dia já na unidade de terapia intensiva, o paciente foi drenado, nós estamos vendo dois drenos de tórax, um dreno que sobe, outro dreno que muito provavelmente está aqui embaixo, né? E aquela área à direita talvez um pouco mais comprometida. Esse é o segundo dia do paciente, né, desse traumatismo torácico. No quinto dia, o que nós estamos vendo é uma piora significativa das lesões bilateralmente. Aonde havia um início de infiltrado,
marca-se um infiltrado claro e aquela área que evidenciava a contusão é uma área definitivamente comprometida. E, evidentemente, este tipo de compromisso vai, no 5º dia do paciente em trauma, vai nos fazer, especialmente porque no 6º dia a situação piorou muito, vai nos fazer levantar as questões. Nós estamos diante de um edema pulmonar secundário à inflamação traumática ou nós estamos vendo uma infecção sobre essa evolução inflamatória pulmonar. E essa é uma questão que na terapia intensiva se coloca com frequência. O que nós sabemos, do ponto de vista de fisiopatologia, de uma evolução como esta, é que aquela mensagem inflamatória levada pelas citoquinas e que circula atinge o pulmão através da microcirculação pulmonar. Então o que nós estamos vendo aqui é um alvéolo normal, né, e com a sua circulação, a área de troca gasosa, e do outro lado nós estamos vendo um tecido, né, pulmonar que está muito inflamado, né, aonde há um recrutamento de polimorfonucleares, aonde estes polimorfonucleares atravessam o endotélio, a lesão endotelial. Esta lesão endotelial permite que proteínas, líquido, células passem para o intestino pulmonar e ocupem, então, o interior do alvéolo. Então, este quadro inflamatório, que, no caso, desencadeado pelas citoquinas, que foram, cujo processo se iniciou no processo traumático, é o que nós conhecemos como síndrome de angústia respiratória aguda. No entanto, esta é uma situação onde a possibilidade de infecção também existe. Então, o que na terapia intensiva nós fazemos são 2 braços de terapia para esse tipo de complicação. A primeira é o entendimento de que é necessário estabelecer um tipo de ventilação pulmonar para esses pacientes, colocá-los num regime de ventilação pulmonar que não cause mais dano ao tecido pulmonar já inflamado. As formas clássicas de ventilação dos pacientes utilizavam volumes correntes que eram em torno de 10 a 15 mililitros por quilo, o que faziam com que nós estamos vendo uma curva de pressão da inflamação, da ventilação dos pulmões em ventilação mecânica, e o que nós estamos vendo é que a pressão, essa é uma curva de volume. O volume subia em média no adulto a 800 mililitros e caiu 800 mililitros de volume corrente. Isto fazia com que as pressões atingidas no pico deste volume fossem grandes o suficiente para hiperdistender os alvéolos. E na descida, na expiração, permitia-se um colapso alveolar, até porque esses alvéolos cheios de líquido, eles tendem à atelectasia. Então, este colapso alveolar e a abertura consequente, que se segue na ventilação mecânica, este processo de colapso e abertura, colapso, abertura, é extremamente danoso para o tecido pulmonar. Do ponto de vista de ventilação mecânica, o que hoje nós utilizamos é um sistema protetor, onde os volumes são menores, nós utilizamos em torno de 6 mililitros por quilo, consequentemente, pressões intraalveolares menores são desenvolvidas e não se permite que o paciente expire até uma pressão de 0, ou seja, estabelece-se uma pressão expiratória no final, uma pressão final expiratória, para que estes alvéolos não colapsem na expiração e sim se mantenham ainda abertos no final da expiração, impedindo aquele cisalhamento que acontecerá nos alvéolos se houver a expansão e o colapso continuado. Uma das consequências da clássica ventilação
com altas pressões eram os barotraumas, ou seja, as lesões causadas pela ventilação mecânica, onde havia rompimento alveolar e passagem de ar para para a pleura, para o subcutâneo, fazendo efizema subcutâneo, e eventualmente situações catastróficas, como essa que nós estamos vendo aqui, de pneumoencéfalo. Um paciente que foi ventilado com altas pressões e que evoluiu posteriormente para a morte cerebral por conta desse pneumoencéfalo. Isto foi ar que rompeu os alvéolos em grande pressão, ganhou a circulação e encalhou aqui no tecido cerebral do paciente. A outra questão diz respeito, nos pacientes em ventilação mecânica, aos pontos potenciais de contaminação. Observem aqui um paciente intubado, né? Essa paciente está intubada e no respirador, ela está com uma sonda nasogástrica. E aqui existem vários fatores que facilitam a este tipo de paciente a infecção. Uma das pontes muito importantes nós estamos vendo aqui em aumento, o tubo, o balonete, nós já estamos dentro da traqueia, né? E acima do balonete acumula-se uma quantidade de secreção de difícil aspiração, porque a aspiração bucal não consegue atingir esta área que está aqui. Então, a pressão do balonete, ela impede que este volume todo caia para dentro da traqueia. No entanto, não impede que microbroncoaspirações aconteçam pela parede deste balonete, facilitando assim as infecções. Este líquido é extremamente contaminado, porque ele é colonizado pelas bactérias da boca e ocorrem nas pessoas que estão com sonda nasogástrica e, portanto, com o esfíncter esofagiano inferior aberto pela sonda nasogástrica, microbroncoaspirações que alimentam este material aqui de bactérias. O que na terapia intensiva nós fazemos é estabelecer, nestes casos de dúvida, em se há infecção pulmonar ou não há infecção pulmonar, uma estratégia de investigação. Essa estratégia de investigação, obviamente, se prende às alterações evolutivas do raio-x de tórax, se o raio-x está piorando, se o paciente apresenta clínica, febre, faz-se hemoculturas e se avalia se é possível fazer uma broncoscopia. Se o paciente está em grande falência respiratória, você colocar um broncoscópio nesse paciente pode significar levá-lo a hipóxias ainda mais graves. Mas, na grande maioria das vezes, isso é possível e aí se faz um lavado broncoalveolar e se inicia, nesse momento, dado a gravidade do doente, uma antibiótico terapia empírica e aí vai depender do tempo em que esse paciente está na terapia intensiva, da microbiota da terapia intensiva, ou seja, vai se iniciar um esquema empírico para pneumonia hospitalar. Se o lavado broncoalveolar resulta no diagnóstico de infecção, a antibiótico terapia empírica se mantém. Se não há cultura positiva, nem bactérias no lavado broncoalveolar, entende-se que aquelas lesões que nós estávamos vendo eram lesões da inflamação traumática, da síndrome da angústia respiratória aguda e se retira o esquema antibiótico. A prevenção, nesse caso, é muito importante e das prevenções que têm sido mais estudadas é a simples elevação da cabeceira do paciente, diminuindo o refluxo das secreções gástricas e a utilização de tubos especiais que conseguem aspirar essa região infraglótica. O acompanhamento desses pacientes é feito rotineiramente com radiografias e é preciso, embora classicamente as radiografias da terapia intensiva são de qualidade inferior às radiografias do gabinete radiológico, pequenos detalhes podem levar
a atitudes importantes. Como, por exemplo, nesta radiografia de tórax, onde se verificou evolutivamente, não sei se vocês estão vendo aqui, uma pequena faixa de ar no subcutâneo evidenciando que aqui havia um enfisema subcutâneo. Né? Enfisema subcutâneo que era quase imperceptível. Né? Esse paciente é levado à tomografia computadorizada, está aqui o enfisema subcutâneo do paciente e, na verdade, se vocês olharem, ele tinha um grande pneumo mediastino e um pneumotórax escondido aqui atrás, certo? Não era visto na radiografia de tórax. Ou seja, a confirmação e o acompanhamento das lesões com frequência se darão com a melhora da sua informação pela imagem da tomografia computadorizada. Uma outra questão que está relacionada ao trauma é quando a lesão pulmonar é unilateral. Isto vai fazer... Nós estamos então vendo aqui um paciente com traumatismo no hemitórax direito e né, aqui há fraturas de costela, né, aqui você tem uma costela totalmente solta aqui e uma grande contusão pulmonar. Qual é o problema nesta situação? O primeiro problema é que se houver fratura em mais de um ponto nas costelas, o que você terá é aquele movimento pendular do tórax instável, né? Em vez de expandir o tórax na inspiração espontânea, haverá uma depressão do tórax na região das fraturas e na expiração uma expansão, fazendo com que este modo respiratório espontâneo seja extremamente trabalhoso para o paciente. Nós estamos vendo aqui um paciente com várias fraturas de costela e uma lesão desse lado aqui. Esse paciente, com frequência, entra em insuficiência respiratória por fadiga ao longo da evolução e, nessa situação, apresentará um problema importante de ventilação mecânica, que é a do tórax, que tem complacências pulmonares diferentes. Ou seja, esse tórax, esse hemitórax, que está cheio de sangue, muito mais inflamado do que este aqui, tem uma complacência pulmonar, aceita volume de uma maneira diferente do que este pulmão, que está relativamente preservado. Se colocado na ventilação mecânica, como está aqui neste desenho, o que vai acontecer é que na hora em que for injetado ar através da ventilação mecânica sob pressão, esta pressão tenderá toda a se localizar no pulmão relativamente sadio, sem expandir o pulmão que efetivamente está mais doente, né? Fazendo com que haja distensão alveolar deste hemitórax menos comprometido, e nós já vimos que a distensão alveolar é extremamente danosa para a evolução pulmonar, podendo levar a barotrauma. Então, nesta situação, coloca-se uma dificuldade da ventilação mecânica. A primeira atitude a se tomar nessa situação, e nós estamos vendo aqui um caso de um paciente aqui do Hospital Miguel Couto, então nós estamos vendo esse paciente, um paciente traumatizado de tórax, nós estamos vendo aqui descendo, a gente não vê aqui o frasquinho, mas isso aqui é um dreno torácico, ele tem uma lesão pulmonar à direita. Essa lesão pulmonar levou a uma dificuldade ventilatória deste paciente, ele foi colocado no decúbito contralateral à lesão. Então, ao colocar o paciente no decúbito contralateral, vocês estão vendo que ele está sendo ventilado de lado, você joga um volume de circulação, por uma questão de gravidade, para o pulmão sadio, fazendo com que mais áreas de pulmão sadio sejam perfundidas e, portanto, a troca gasosa, você diminui a chuntagem, você melhora a troca gasosa nesta situação, fazendo com que também menos sangue chegue ao pulmão comprometido, ele então participará menos da hematose. Além do mais, você libera um pouco aquela área de contusão livre da pressão nas costelas, fazendo com que você possa ter algum tipo de expansão torácica mais livre do tórax comprometido.
Quando isto não funciona, porque às vezes isso não funciona, é preciso então ventilar o paciente de maneira diferencial. Ou seja, utilizar um regime de ventilação para um pulmão e outro para o outro pulmão, uma vez que são duas estruturas que têm características à ventilação mecânica diferentes. E para isso utilizam-se tubos especiais, que esse é um dos modelos, o tubo de Robert Shaw, e aonde você consegue canulizar e separar os dois pulmões para a ventilação mecânica. Nós estamos vendo aqui, então esse é um raio-x de um paciente, então nós estamos vendo o tubo aqui entrando no brônquio-fonte esquerdo, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, o tubo entrando no brônquio-fonte esquerdo, exatamente como está essa figura. E o paciente fica ventilando, então, com dois respiradores. Não é? São dois respiradores, eles funcionam em regimes diferentes, uma vez que os pulmões têm complacências diferentes. Então aqui nós estamos vendo o tubo duplo, né, e a saída dos dois respiradores. Esse é evidentemente uma situação de exceção. A grande maioria das vezes, nesses modelos de ventilação diferencial, de pulmões que têm complacências diferentes, o que a gente faz é colocar o paciente no decúbito preferencial. Uma outra questão da terapia intensiva que diz respeito às lesões das vias aéreas são as lesões relacionadas à permanência do tubo. E a permanência do tubo, nós estamos vendo aqui uma laringe, da mesma forma que você a vê quando você está entubando um paciente, nós estamos vendo a posição do tubo e como que ele pressiona as cordas vocais e aqui todo o aparelho posterior do laringe, né? Essa pressão continuada, se não controlada, levará à isquemia desta mucosa e eventualmente laringo ou traqueomalácia, né? E para isso o que a gente faz é controlar as pressões crônicas diariamente do tubo, fazendo com que do balonete, fazendo com que essas pressões não ultrapassem a faixa de 20 a 25 centímetros de água. Uma outra questão da permanência dos tubos, especialmente das traqueostomias, está relacionada à intimidade da relação delas com os vasos da base do pescoço, né, e do introito torácico, né? A pressão do balonete sobre esta área pode erodir, especialmente uma artéria chamada artéria inominada, que aqui se localiza, levando a sangramentos catastróficos. Nós já tivemos oportunidade aqui no hospital de ter um caso de uma paciente que estava em desmame da ventilação mecânica, já durante algum tempo em ventilação mecânica, e que faleceu pela erosão dessa artéria, o sangue jorrou no teto. Né? Se isso acontece, felizmente não é frequente, o único tratamento cirúrgico, o único tratamento possível é o tratamento cirúrgico, mas enquanto se chama um cirurgião torácico, o que se deve fazer é uma manobra chamada manobra de Utley, aonde através do orifício da traqueostomia estabelece-se uma pressão com o dedo sobre a artéria e o intensivista então fica ali segurando impedindo ou tentando impedir que a evolução do sangramento, que geralmente é catastrófico, um sangramento arterial, enquanto não vem o cirurgião e que com frequência ou cerrará a clavícula ou cerrará o externo para tentar coibir o sangramento, né? Esta complicação é uma complicação extremamente frequente, especialmente nos traumatizados de tórax que apresentam hemoptóico, né, ou sangramento ou aspiração. A atenção, especialmente nos pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória aguda na ventilação mecânica ou mesmo traqueostomizados fora dela, a obstrução total de uma cânula, esse tipo de complicação que é de fácil resolução, pode levar o paciente a óbito. Então, atenção para aqueles pacientes que têm frequentes hemoptóicos, se começa a haver dificuldade da aspiração do tubo ou se o tubo começa a fazer muito barulho na expiração do paciente ou se começa a haver um grande esforço na ventilação, vejam como um sangue coagulado obstruiu quase totalmente a traqueostomia.
Para finalizar essa parte do trauma torácico, uma particularidade daqueles pacientes que foram operados por conta do trauma torácico. Esse é um caso aqui dos Família Alcoto, um paciente com trauma torácico, que foi levado a uma toracotomia por conta de sangramento persistente. Né? Então aqui nós estamos vendo já o paciente já no CTI, no pós-operatório, foi feita a toracotomia, o dreno torácico. Na evolução desse paciente, esse paciente fez, na terapia intensiva, uma parada cardiorrespiratória. Nesta situação, em um indivíduo operado de tórax, a única forma de se ressuscitar esse paciente é através da massagem cardíaca interna. Ou seja, pacientes de trauma torácico operados, que evoluem por quaisquer razão, distúrbio eletrolítico, arritmias por conta de contusão miocárdica, a única forma de se ressuscitar esse paciente é abrindo o tórax na unidade de terapia intensiva. E isso aqui não é a fotografia daquele paciente, embora aquele paciente tenha tido duas paradas cardíacas na evolução, aquela paciente, duas paradas cardíacas na evolução da terapia intensiva, e das duas vezes ela foi ressuscitada com massagem cardíaca interna. E um mês ou um mês e meio depois a paciente teve alta do CT. Vamos dar uma olhada em alguma coisa com relação ao trauma abdominal. Então, começando por um caso clínico, este é um caso de uma paciente, um paciente que sofreu um politraumatismo, né, e era uma paciente que fazia uso de aspirina. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui na tomografia computadorizada de abdômen dessa paciente? Um grande hematoma retroperitoneal. Esse hematoma retroperitoneal rechaça, inclusive, o rim, rechaça o rim esquerdo para a frente. Vocês estão vendo? O rim direito, o rim esquerdo, rechaçado por um grande hematoma retroperitoneal, inclusive que faz aqui um efeito hematócrito. Né? Uma situação em que habitualmente o paciente não será levado à cirurgia. O cirurgião não vai abrir este hematoma retroperitoneal porque ele habitualmente se contém, né? E se aberto ele pode sangrar. Né? O paciente, numa situação como essa, o paciente que tomava aspirina, apesar de ter plaquetas normais, ela deve ser submetida à transfusão plaquetária, uma vez que as plaquetas dela funcionam mal para a hemostase, e essa paciente vai à unidade de terapia intensiva. Uma das complicações que podem se apresentar evolutivamente no trauma abdominal e que devem ser acompanhados é a síndrome de hipertensão intraabdominal. Ou seja, aquele conteúdo aumentado intraabdominal leva a um aumento da pressão dentro do abdômen, que é uma cavidade que tem uma capacidade de distensão que chega a um limite. Ou seja, como é que se mede a pressão intraabdominal? Existem vários métodos. O método que nós utilizamos aqui na terapia intensiva é a canulização da bexiga, né, e faz-se como se fosse uma medida de PVC. Coloca-se um volume pré-determinado, pode ser 100, 50 mililitros de soro, e se mede a pressão no menisco, o zero é na altura do pubis. E o que nós sabemos é que, na medida em que essas pressões intraabdominais vão aumentando, especialmente se elas atingem acima de 20 milímetros de mercúrio, ou equivalente em 25 milímetros de mercúrio, ou equivalente em centímetros de água, começa a haver uma dificuldade da perfusão dos órgãos intraabdominais, que dependem fundamentalmente de pressão. Não é? A perfusão da microcirculação depende da pressão. Se há uma pressão externa sobre se há uma pressão externa sobre essa microcirculação, haverá uma diminuição da microcirculação. A solução para isso é descomprimir o abdômen. O cirurgião não interferirá naquele hematoma retroperitoneal, mas descomprimirá o abdômen, fazendo, abre o abdômen, se coloca um plástico, uma substância inerte em cima, e deixa-se a pressão, se desafoga essa pressão intraabdominal, e o que vai acontecer aqui é que com o tempo e a reabsorção do hematoma, esta pressão vai diminuindo, permitindo assim o fechamento desse abdômen.
Vamos ver alguns casos de traumatismo crânioencefálico e as consequências dele na terapia intensiva, começando por um caso clínico. Então, nós estamos vendo aqui um paciente de 27 anos, no primeiro dia de traumatismo crânioencefálico. Ele chegou torporoso no hospital e vai ao CTI. A tomografia computadorizada dele de entrada, mostra uma pequena hemorragia subdural aqui, talvez algumas áreas de contusão. No segundo dia de terapia intensiva, o paciente abre a pupila direita. E essa situação é uma situação que requer uma tomografia computadorizada de urgência. E o que nós vemos é que houve uma expansão desse hematoma intracerebral. Né? Curioso que também o hematoma subgaleal também expandiu aqui. Então, os neurocirurgiões são chamados e é feita uma aspiração desse hematoma e uma craniectomia descompressiva. Nós estamos vendo nesse mesmo dia os resultados dessa craniectomia descompressiva. O paciente, então, já tem um pedaço da calota craniana, né, colocada no abdômen, foi reimplantada no abdômen para preservação, e já uma situação melhor, os ventrículos um pouco mais abertos e as áreas de contusão, que obviamente não conseguem ser totalmente aspiradas. Né? E o paciente regride a pupila. O tamanho da pupila foi normal. Na evolução desse paciente, alguns dias depois, no acompanhamento, o paciente abriu a pupila e agora a pupila esquerda. Ele é novamente levado à tomografia computadorizada e a tomografia computadorizada mostra aquela área contusa, ela na verdade expandida, a craniectomia descompressiva funcionando totalmente, mas a evolução para um higroma no 5º dia de traumatismo crânioencefálico, e esse paciente é então novamente levado à cirurgia. Há uma descompressão parcial deste higroma, já com uma situação melhor do encéfalo. Esse caso, ele é demonstrativo de que a evolução do trauma, o trauma tem um caráter evolutivo. Ou seja, é preciso que haja uma vigilância frequente do paciente com trauma. É para isso que ele está na terapia intensiva, para que ele seja visto várias vezes por dia, para que o acompanhamento do despertar, o acompanhamento das pupilas, vejam bem que nesse caso foram as pupilas que alertaram para a evidência de efeitos de massa de um ou do outro lado do encéfalo. Né? Se começam a aparecer sinais focais, se o paciente perde o reflexo de tosse ou de deglutição, né? Ou se ele piora no score de Glasgow, se ele apresenta crise convulsiva no decorrer da evolução desse paciente, isso significa que o paciente pode estar piorando do ponto de vista neurológico, pode estar havendo uma evolução das lesões traumáticas, pode estar aparecendo alguma coisa que era muito pequena, nem se via nas tomografias originais. Né? E do ponto de vista da terapia intensiva, existe instrumental para também se acompanhar, não só clinicamente, como do ponto de vista de acompanhamento por instrumentos, e dos mais importantes, fundamentais, nesses casos, é a monitorização da pressão intracraniana. Com relação ao manejo metabólico do neurotrauma, uma das questões importantes, porque tem uma implicação fundamental, é a questão dos distúrbios eletrolíticos, especialmente da questão da hiponatremia. A questão da hiponatremia é muito importante porque, com frequência, ela é uma hiponatremia dilucional e iatrogênica por ressuscitação com soluções inadequadas na emergência. E isso vai ter uma consequência na terapia intensiva, porque o paciente hiponatrêmico tem uma tendência a evoluir com um edema cerebral. Então, essa é uma situação onde é preciso saber que líquido de ressuscitação na emergência dos pacientes em traumatismo crânioencefálico é o soro fisiológico, é a salina a 0,9%. Aquele sorinho glicosado pingando nos pacientes com traumatismo, com neurotrauma, é com frequência fonte de hiponatremia e de piora do edema cerebral. No entanto, especialmente avançados nos dias de trauma,
se aparece a hiponatremia, estabelece-se o diagnóstico diferencial entre a evolução desse paciente para uma síndrome de secreção inapropriada de AIH ou de uma síndrome natriurética cerebral. A síndrome de secreção inapropriada, a diferença ela vai se estabelecer e é fundamental que ela se estabeleça porque os tratamentos dessas duas síndromes são diferentes. E ele se estabelece, em primeiro lugar, com o raciocínio clínico. A síndrome natriurética cerebral faz com que o rim do paciente perca sódio e com o sódio vai junto à água. Isto faz com que o paciente seja geralmente hipovolêmico, que a pressão de oclusão da artéria pulmonar, se o paciente tiver um cateter sanguíneo ou a PVC estejam baixas, haja elevação do hematócrito e o paciente se apresente desidratado. Já na síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, o que acontece é uma retenção de água. Então o paciente, ele tende a ter uma volemia normal aumentada, a pressão venosa central está normal ou aumentada, o hematócrito geralmente está baixo. Não há desidratação. O resto tudo são filigranas. É a distinção clínica que fará com que, se você entender que o paciente tem síndrome de secreção inapropriada da DH, diminua o volume de água livre e eventualmente os diuréticos, ou, se é o caso da síndrome perdedora de sal, que você faça salina ou cloreto de sódio hipertônico e, eventualmente, utilize o hormônio fluorocortisona. Com relação ao traumatismo raquimedular, e esse vai ser o último ponto que eu vou abordar aqui, na terapia intensiva, importará a noção da possibilidade de um paciente em traumatismo raquimedular que esteja ventilando espontaneamente evoluir com piora do quadro neurológico no decurso da sua estada na terapia intensiva. Nós sabemos que na medida em que se sobe no nível do trauma, o comprometimento respiratório é maior. Não é? Assim, comprometimentos acima de C5 vão, em maior ou menor grau, comprometer o funcionamento do nervo frênico, né? Cujas raízes estão entre C3 e C5, fazendo com que a tosse seja ineficaz, com que o esforço respiratório fique fundamentalmente a cargo da musculatura acessória e, portanto, com um grande aumento do trabalho respiratório dos pacientes. O acompanhamento desses pacientes pode ser feito facilmente na unidade de terapia intensiva através de uma ventilometria de acompanhar a ventilometria desses pacientes. Ou seja, nós sabemos que a capacidade vital do paciente, quanto ele consegue expirar a partir de uma inspiração profunda, e isso é medido num aparelho que nós chamamos de ventilômetro, é em torno de 65 mililitros por quilo. Na medida em que a capacidade ventilatória desse paciente vai sendo comprometida pela evolução do traumatismo raquimedular, o paciente começa a ter dificuldade em promover determinadas, utilizar seus instrumentos de proteção da via aérea, como, por exemplo, a tosse. A capacidade de remover a tosse começa a ficar comprometida se há uma queda abaixo de 25 a 30 mililitros por quilo de volume. E, efetivamente, abaixo de 15 mililitros começa a haver atelectasia e hipoventilação graves. Normalmente, quando os pacientes abaixam o volume corrente, ou a capacidade vital, perdão, abaixo de 20 mililitros por quilo, é a hora de intubar e ventilar esses pacientes, porque eles evoluirão com hipoventilação grave. Os pacientes que se mantêm nas faixas intermediárias podem ser auxiliados por suporte ventilatório não invasivo, como, por exemplo, esse menininho que já está no pós-operatório da fixação do seu traumatismo crânio, do seu traumatismo raquimedular. Nós estamos vendo aqui os curativos, né? E ele está ventilando confortavelmente com uma máscara nasal que
fez com que ele não precisasse ficar entubado naquele período inicial da grande inflamação do trauma, pós-traumático. Quando isso não é possível, então é necessário ventilar o paciente através de um tubo orotraqueal. E aí, a passagem do tubo orotraqueal é uma situação que requer extremo cuidado, porque a posição clássica para a intubação não pode ser conseguida completamente. Não é possível hiperestender a cabeça do paciente, não é possível levantar a 10 centímetros a região occipital e hiperestender posteriormente a cabeça para equalizar os ângulos para uma laringoscopia perfeita. Então, o que nós estamos vendo aqui é um grupo de especialistas, um deles fica exclusivamente mantendo a cabeça do paciente reto, foi aberto o colar cervical aqui, como vocês estão vendo, enquanto um faz uma manobra de Selick, ou seja, empurra a cartilagem cricoide para baixo, para fechar, para pressionar o esôfago posteriormente, e o outro fará uma laringoscopia com o paciente com o pescoço reto. Eventualmente, instrumentos como o broncoscópio, podem auxiliar esta intubação, que normalmente é uma intubação mais difícil do que a intubação habitual. Com relação à evolução desses pacientes com trauma raquimedular na terapia intensiva, parece ser muito importante a estabilização precoce das fraturas. A estabilização precoce das fraturas, nós estamos vendo nesse trabalho de 2001, onde a fixação foi feita precoce versus a fixação tardia, a fixação precoce, aqui considerada as primeiras 72 horas do paciente de trauma, nós vemos que há uma diminuição dos dias de ventilação mecânica, embora não significativa, mas há uma diminuição significativa nos dias da terapia intensiva, nos dias de hospital, há uma diminuição das estatísticas de pneumonia e uma diminuição importante dos custos intra-hospitalares, quando precocemente se fixam essas lesões. E aqui, especialmente no nosso meio, onde é mais difícil se conseguir as estabilizações precoces, com frequência os pacientes ficam ou com colar cervical ou com trações que têm um potencial iatrogênico importante. Então nós estamos vendo um paciente que permaneceu mais de uma semana com o colar cervical, apesar do colar cervical aparentemente estar bem localizado, levou escaras de orelha, escaras de região mandibular, e naqueles pacientes que ficam o tempo inteiro em tração, a possibilidade de evolução para as caras é muito importante. Ou seja, tem que haver uma tentativa de mobilização precoce desses pacientes, e isso só é possível de uma maneira mais completa quando ocorre a fixação precoce. Eu quero agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer pergunta. A questão a pergunta é com relação a se um paciente com traumatismo raquimedular não pode ser indefinidamente acompanhado em ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, ela funcionará na grande maioria das vezes nesses casos como uma ponte, ou uma ponte para a melhora do paciente, ou seja, naquele período em que ele vai ficar na faixa de risco para a atelectasia e hipoventilação, mas que se entende que o paciente vai melhorar a partir daí, ou seja, vai haver uma diminuição do edema medular e a lesão não é tão alta, ou como uma ponte para uma via aérea mais definitiva, que com frequência nesses pacientes vai ser uma traqueostomia, né? Então, levar o paciente indefinidamente, por tempo indefinido, em ventilação não invasiva, na grande maioria das vezes não é possível. A pergunta é se
o porquê da escolha do tubo orotraqueal ou a traqueostomia em relação à traqueomalácia, não, você tem toda a razão. Não há nenhuma diferença. O que vai estabelecer a lesão é a utilização de pressão no balonete inadequada, ou seja, as lesões traqueais acontecem tanto na intubação orotraqueal como na traqueostomia. A escolha não se dá por conta de um ou outro método ser mais ou menos lesivo à traqueia. É que você não consegue manter um paciente, especialmente um paciente acordado, com o tubo orotraqueal o tempo inteiro. Se você entende que o paciente não vai prescindir de uma via aérea de longa duração, esse paciente será um candidato a uma traqueostomia, eventualmente a uma traqueostomia definitiva, né? Mas a traqueostomia, ela não é superior ao tubo orotraqueal no que diz respeito à possibilidade de evolução para lesões traqueais, de maneira nenhuma. Tanto uma como outra podem causar as mesmas lesões traqueais. Perfeitamente. Então, a pergunta foi sobre como a comparação, os modos antigos de ventilação e os modos novos de ventilação nos pacientes com SARA. Não tenha dúvida. A ideia hoje da ventilação mecânica neste grupo de pacientes é a utilização de volumes de insuflação menores que levem a menores pressões intraalveolares e pressão expiratória no final pressão expiratória final, PIP, para impedir o colapso alveolar ao final da expiração. É exatamente esse o conceito. A titulação da PIP é um assunto que vale um curso, né? A titulação da PIP pode ser feita de várias formas, mas talvez a forma mais frequentemente utilizada seja aquela PIP que te garante uma saturação adequada, ou seja, a titulação da PIP versus a saturação do paciente. Essa talvez seja a forma mais fácil, né? Ou seja, você conseguindo uma menor chuntagem. Você tem que usar a menor PIP possível, mas às vezes essa menor PIP é 15, 18, 20 centímetros. Aí você vai ter que titular a PIP do paciente, né?